Boa noite. Em seu último grande expediente, vereadora Janaína Portela faz balanço do seu mandato. Nós realizamos um mandato muito destinado ao olhar da coletividade. Presidente Saulo Spinelli recebe grupos do Dance Party Juvenil Brasil. Porque acredito que a cultura, a música, a dança, ela impulsiona, ela valoriza, ela empodera, ela liberta. E nós conversamos com a direção do Planalto Rugby Clube sobre o destaque da equipe em competições. E agora a gente vai tentar bater equipes mais fortes do que a nossa, né? A gente pretende subir na classificação agora nessa etapa final. E também depois dessa etapa final a gente tem outro desafio, que é lá em Ribeira, um campeonato internacional. A vereadora Janaína Portela apresentou os resultados dos 4 anos do seu mandato durante seu último grande expediente. A parlamentar também aproveitou o espaço para se despedir dos colegas, equipe e servidores da Câmara. Em seu mandato, a vereadora Janaína Portela criou propostas voltadas à saúde, segurança, trânsito, educação e combate à violência doméstica. No primeiro ano de atuação, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça e vice-presidente da Câmara. Teve projetos de sua autoria aprovados e sancionados pelo Executivo, com destaque para o Agosto Lilás, o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que passam a ser programas de prevenção da violência doméstica, de combate ao câncer de mama e do câncer de próstata. Como vereadora, Janaína também realizou ações em campanhas de arrecadação para entidades que prestam serviço social no município. O nosso mandato foi realizado com a contribuição das pessoas. Nós realizamos um mandato muito destinado ao olhar da coletividade. E com isso, nós podemos destacar que as emendas impositivas, elas fizeram um olhar ao trânsito de Passo Fundo, à segurança junto à mobilidade das pessoas com as câmeras de monitoramento. Com isso, nós alocamos R$1 milhão, ou praticamente todos os recursos destinados às obras, à segurança do trânsito e câmeras de monitoramento. E na área da saúde, todos os recursos foram alocados para o Hospital Beneficente Dr. César Santos, de modo a viabilizar que todo aparelhamento e recursos viessem ao atendimento às demandas junto à saúde do nosso município. Foram inúmeros os projetos de lei, atenções em especial à mulher, ao combate à violência contra a mulher, a questão da saúde e as ações de políticas públicas com leis do Outubro Rosa, o Novembro Azul, a questão da inclusão às pessoas com Down e TEA, o transtorno do espectro autista, trazendo que as alterações junto às sirenes nas escolas, a questão da sinalização da vaga prioritária junto aos shoppings do nosso município, que foi uma indicação bem no início do mandato, tivessem esse olhar de atenção a todas as pessoas com as suas particularidades. Também foi foco do nosso mandato a mobilidade urbana, em especial toda a extensão da Scarpellini Ghesi, com o asfaltamento, a mobilidade em si quanto à faixa para atividade física, ciclovia, as tantas melhorias junto ao bem-estar, no caso, os totens d'água, servindo água potável, fria, natural, gelada ou água quente, alguns totens, trazendo lazer, trazendo uso dos ambientes públicos pela nossa população. Também o letreiro Eu Amo Passo Fundo, que foi uma indicação no início do mandato e que foi acolhida pelo nosso Executivo Municipal. A lembrança também das alterações em tantas vias do nosso município que foram asfaltadas, dado a solicitação da cidade junto ao meu gabinete. E aí nós podemos mencionar inúmeras ruas, como a 10 de Abril, a própria Scarpellini Ghesi e outras tantas, a Capitão Eleutério, e estão todas devidamente informadas junto ao sistema da Câmara de Vereadores. Com propostas de ajustes no trânsito de Passo Fundo, Janaína recebeu um título de reconhecimento do governo do estado.
Eu fiquei muito feliz em razão da árdua tarefa de estudar o trânsito, a segurança do trânsito e com as modificações que nós propusemos e que foram acolhidas de alteração junto ao trevo do Rice e em toda a nossa cidade, as atenções, eu fui contemplada com a medalha Grau Mérito da segurança do trânsito pelo governo do estado do Rio Grande. Acontece nessa noite o encerramento do primeiro Danspare Juvenil Brasil. Mas antes disso, o presidente da Câmara de Vereadores recebeu alguns grupos para se despedirem. Na ocasião, Saul entregou um reconhecimento aos participantes e falou da importância do evento cultural. O Danspare, ele é um evento internacional. O Hans Gutierrez, que é o criador do Danspare, tem em vários países. No Brasil, nós temos a honra, o privilégio de ser coordenado, né, pela Raquel e o Mário Pereira, da Bailar, aqui de Passo Fundo. Então, o Danspare este ano foi uma dança de pares e foi envolvimento bastante de jovens, ou seja, foi o juvenil, né, crescendo e aprendendo. E nós recebemos aqui 16 países. E vários municípios do Rio Grande do Sul acabaram recebendo a edição do Danspare. Por exemplo, Cruz Alta, Capão da Canoa, Fortaleza dos Valos, Marau, né? E Passo Fundo. E eu tenho já, não é a primeira vez, sendo voluntário da Danspare, voluntário das ações da Bailar, porque acredito que a cultura, a música, a dança, ela impulsiona, ela valoriza, ela empodera, ela liberta. Por isso, ele ainda destacou a importância do voluntariado e da troca de experiências que eventos como esse proporcionam. E nessa questão do voluntariado, a gente tem a família hospedeira, não é a primeira vez. Hospedamos este ano a Costa Rica. Mas temos muito orgulho, por exemplo, de receber a Colômbia aqui e ver estes jovens entusiasmados com o que fazem, se organizando durante todo o ano para estar aqui, e se não é aqui, em outro país que se realiza a Danspare, mostra o quanto estes jovens também estão comprometidos com a cultura não só do seu país, mas como uma troca de experiências culturais que é feita em um evento da dimensão e da magnitude que é o Danspare. O grupo da Colômbia foi um dos homenageados no gabinete da presidência. A Colômbia, para mim, ela tem assim, uma referência especial, porque nós estaremos o ano que vem visitando a Colômbia para uma troca de experiências na assistência social, no trabalho com a comunidade, principalmente a comunidade da periferia, né? A Colômbia é um exemplo a ser seguido no que se refere ao empoderamento das comunidades da periferia, da valorização da liderança, da valorização da mulher, da valorização das ações que se fazem com os adolescentes, com os jovens, com a integração da família, erradicando problemas extraordinários, grandiosos de violência social. Então, nós estaremos o ano que vem visitando Bogotá para uma troca de experiência, para trazer para o Brasil essas ações que transformaram a questão social de Bogotá. Então, eu fico muito feliz, fico muito grato da gente estar como presidente da Câmara, fazendo essa homenagem, fazendo esse reconhecimento e mostrando que a cultura é transformadora. E nós conversamos com os jovens sobre a preparação para o festival e a vinda ao Brasil. Principalmente estuvieron los ensayos. Eles falaram que foi feito muito ensaio, toda a preparação coreográfica. Também estudaram um pouco sobre a história, sobre o contexto das coreografias e que foi um trabalho bastante, assim, que exigiu bastante suor deles, mas que eles também se divertiram muito. Mucha diversión también porque en verdad nos apasiona esto que estamos haciendo e pues estamos muy felices de venir a Danspare. E depois do intervalo, o Planalto Rugby Clube se destaca em competições estaduais. Sou Cristiane Rodrigues de Araújo, médica hematologista e, infelizmente, nós não temos como produzir o sangue. A gente precisa do gesto da doação de sangue. O Hospital São Vicente de Paulo é um hospital de referência regional com uma abrangência de mais de 2 milhões de pessoas que
necessitam de um atendimento de média e alta complexidade. Por isso, é muito importante mantermos os nossos estoques de sangue. Para isso, a gente precisa em torno de 80 candidatos dia com uma média. Quem tiver interesse de fazer essa atuação no serviço, nós atendemos de segundas a sextas-feiras, das 8 da manhã às 14 horas, sem fechar ao meio-dia. O nosso endereço é a Rua 15 de Novembro, 485. Telefone de contato 3316-4087. Ver o extrato previdenciário do seu sofá é pra já. Solicitar salário maternidade sem se preocupar É pra já. Simular sua aposentadoria sem complicar É pra já. Fazer agendamento na hora que precisar. Consultar o extrato pro imposto de renda de qualquer lugar. Conheça o Meu INSS, tenha serviços e benefícios onde você estiver. Baixe o aplicativo ou acesse o site Meu INSS. Precisou? É pra já. O Planalto Rugby Clube representou a cidade na fase final do Campeonato Gaúcho da modalidade, realizado em Porto Alegre no último final de semana. Conversamos com a presidente e o vice-presidente da entidade sobre os preparativos para os jogos finais, o processo de retomada do clube após a pandemia e os planos para o futuro. A gente já teve um baita resultado na primeira etapa, que foi dia 26 de outubro. E agora, dia 9 de novembro, a gente vai correr atrás de um resultado melhor ainda. A gente está em terceiro lugar atualmente no campeonato de rugby 7. E agora a gente vai tentar bater equipes mais fortes do que a nossa, né? A gente pretende subir na classificação agora nessa etapa final. E também, depois dessa etapa final, a gente tem outro desafio, que é lá em Ribeira, um campeonato internacional, lá no início de dezembro. No Rio Grande do Sul, a gente sempre teve o segundo rugby mais forte do país, né? Durante a pandemia, isso infelizmente decaiu bastante, vários clubes foram afetados, porque é sempre difícil você conseguir recurso para um esporte que não é tão popular, né? Que não tem uma abrangência tão grande quanto o futebol. Então, quando veio a pandemia, os clubes foram seriamente impactados, o Planalto foi um desses clubes, e no pós-pandemia a gente sofreu mais com isso. Daí, felizmente, a gente começou a se reerguer, se reestruturar com a nova diretoria, com a Stephanie à frente. O recurso do Fundo Esporte foi extremamente importante, porque a partir daí nós podemos investir em equipamentos, né, bolas que já estavam bem gastas, assim, dificultava a prática correta nos treinos, inclusive, uniforme novo, porque nós usávamos ainda uniformes de 2015, né, que tinham patrocinadores que nem auxiliam mais o clube. Então, essa retomada está sendo bem importante agora. A gente está conseguindo recursos, buscamos, então, para 2025, principalmente, a ajuda da iniciativa privada, né, por meio de incentivos, que entrem patrocinadores, para que a gente possa investir ainda mais no clube, nas categorias de base, ter recursos para participar dos campeonatos, inclusive de campeonatos internacionais, né? Ribeira está logo aí, no Uruguai, vai ser no fim de 2025. O ano passado nós conseguimos um bom resultado nesse torneio, ficamos em quarto lugar, competindo contra clubes do Uruguai e da Argentina. Então, esse ano a gente está indo com uma equipe muito mais preparada. Acredito que vamos conseguir um bom posicionamento também e, com isso, ajudar a dar mais visibilidade, tanto de Passo Fundo como do Rio Grande do Sul inteiro. Desde 2022, né, eu assumi a presidência. Eu tinha outros que me acompanhavam na diretoria, agora a gente tem uma diretoria nova. No final de 2022, a gente pegou um clube bem defasado, tanto na questão burocrática, quanto em jogadores que a gente teve que buscar em outros clubes novamente. Também a categoria de base, que a gente está tentando reestruturar, e o time feminino também. Então, desde 2022, a gente demorou quase 2 anos para colocar tudo em dia, em questão burocrática, em questão financeira também, né? E daí agora, a gente pretendia, 2024, terminar o ano com tudo isso em dia, para 2025 voltar a competir oficialmente, né? Mas a gente conseguiu correr e trabalhar tanto que em setembro estava tudo em dia. A gente viu que dava tempo de participar, pelo menos do Gaúcho 7, e é o que a gente vai tentar buscar os melhores resultados. A gente voltou ativa agora e 2025 só melhora. A gente vai pretender participar de campeonatos maiores, acesso ao brasileiro e tudo mais. Na retomada, então, teve muito que a gente tirou do próprio bolso para colocar o clube de volta ativa, né? Então é fundamental o olhar, eu acho, do poder público
para as equipes, para poder fomentar esportes que não são tão conhecidos e poder ajudar a crescer os princípios e os valores tanto do rugby quanto de outras modalidades também. Nós estamos reconstruindo devagarinho, nós retomamos esse ano com atividades voltadas principalmente ao público mais infantil, né? Crianças a partir dos 10 anos, por aí. A intenção é, o ano que vem, intensificar essas atividades, fazer mais oficinas em escolas, principalmente do município, trazer crianças para o rugby, ensinar os princípios do rugby. Nós temos uma pretensão bem ambiciosa de o ano que vem começar a formar um time feminino já bem mais forte para participar de competições. Então, o Planalto está aberto não só a crianças e adolescentes, mas também a pessoas já adultas que têm interesse em praticar esse esporte, tanto masculino como feminino. É um esporte interessante porque normalmente o pessoal pensa que é violento, mas não é. Ele é um esporte forte. Você derruba o adversário, mas você sempre procura fazer isso de forma segura. Você não vai para machucar nunca, porque o teu adversário, de qualquer forma, é teu colega, né? Durante o jogo, o pessoal se derruba, se agarra, se puxa e tudo mais, mas terminou o jogo, o que aconteceu no jogo, ficou no jogo. A partir dali, a gente vai para o terceiro tempo, faz uma confraternização, normalmente um almoço, um jantar, o pessoal vai dar risada e assim fortalecer os laços de amizade entre os atletas, entre os clubes e mostrar para as outras pessoas que foram assistir que o rugby é muito mais do que simplesmente um jogo. É um estilo de vida, uma coisa que realmente vem a contribuir muito para todas as pessoas. E essas foram as informações do Jornal da Câmara. Tenha uma boa noite e até a nossa próxima edição.